Olá! Olha, a gente usa inteligência artificial assim o tempo todo, né? Muitas vezes a gente nem percebe, Verdade. mas a coisa muda de figura quando esse uso é intencional. Sim, totalmente. E é disso que a gente vai falar hoje. Como conseguir resultados melhores das IAs generativas, sabe? Focando em como criar instruções, os tais prompts, de um jeito mais eficaz. Isso. A nossa conversa aqui vai se basear nos materiais bem interessantes que exploram uma abordagem chamada promptuating. Uhum. E o objetivo é claro, entender quais são os componentes essenciais de um bom prompt para a IA entregar aquilo que a gente realmente quer. Ok, vamos investigar isso? Vamos lá. E olha, tudo começa com uma coisa básica: a ação. O que exatamente a gente quer que a IA faça? Certo. Porque pedir, sei lá, fale sobre ovo pochê é muito vago, né? Agora, se você pede, crie uma descrição poética de ovo pochê para um cardápio. Ah, sim. Ou então, elabore um passo a passo bem detalhado para quem está começando. Isso já direciona muito mais a tarefa, sabe? A precisão na ação é tipo o primeiro degrau. Entendi, faz sentido. E logo depois da ação, imagino que venha o papel que a IA deve assumir, é isso? Exato. Tipo, se ela vai ser um crítico de gastronomia super renomado ou um professor de culinária bem paciente. O resultado vai ser completamente diferente, mesmo falando do mesmo ovo pochê. Perfeito. Muda o tom, o vocabulário que ela usa, o foco. Assumir um papel ajusta a persona da IA, digamos assim. Hum, E o que eu acho fascinante é que é como o contexto refina ainda mais isso. o contexto. Como assim? Para qual situação específica é essa descrição ou esse passo a passo? Se for, por exemplo, para o cardápio da inauguração de um bistrô charmoso no interior, Ah, claro. a IA tem muito mais dado para filtrar do que se for só para um cardápio. Ou então, um passo a passo para iniciantes durante uma aula online com conexão ruim. O contexto molda a resposta, sabe? Adapta às circunstâncias. Entendi. O contexto adiciona as nuances do mundo real, as restrições, mas tem um limite para isso, né? Quanto contexto a IA consegue realmente usar de forma útil sem, sei lá, ficar confusa? É uma ótima pergunta. O que os materiais indicam é que, embora mais contexto geralmente ajude, ele precisa ser relevante para a ação e para o papel. Uhum. Informação demais ou desconectada pode acabar diluindo o foco, sim. O segredo é dar os detalhes contextuais que realmente vão impactar o resultado que a gente busca. Certo. E isso leva a gente para um ponto que é crucial: a audiência. Ah, a audiência, para quem é aquilo que a gente está pedindo. Imagino que saber se a receita do ovo pochê é para chefes experientes ou para, sei lá, crianças aprendendo a cozinhar, muda tudo. Muda radicalmente. A audiência é determinante. O material que a gente viu traz um exemplo muito bom com um projeto interno chamado Alpha. Eles pediram para a IA gerar um roteiro de apresentação sobre esse projeto, usando esses princípios do prompt para a indústria automotiva. Primeiro, a audiência era diretores. Tá, e aí? Aí o roteiro focou em quê? Estratégia, visão de longo prazo, benefícios gerais, sabe? Coisa macro. Entendi, visão de helicóptero. E depois, mantendo todo o resto igualzinho, eles só mudaram a audiência para líderes de produção da mesma indústria. Ah, aposto que aí o roteiro ficou bem mais prático, mais chão de fábrica. Exatamente. O segundo roteiro deu ênfase em otimização de processo, como reduzir erro na linha de montagem. Aplicação prática ali, na hora. Nossa, que diferença! Pois é, se a gente conecta isso ao quadro geral, definir a audiência é como ajustar o foco de uma câmera, sabe? Torna a comunicação da IA muito mais nítida, mais eficaz para quem vai receber. Entendido. Então, ação, papel, contexto, audiência. São os pilares, né? Mas você mencionou que dá para refinar ainda mais. Sim, tem mais elementos. Usando coisas como o formato, por exemplo. Voltando lá para o nosso ovo pochê do bistrô charmoso. A gente poderia pedir o resultado como um parágrafo curto e elegante, ao invés de, sei lá, uma lista de passos. Com certeza. Definir o formato, se vai ser tabela, e-mail, código, um parágrafo, um roteiro completo, ajuda muito. E tem mais. Delimitar o assunto principal, especialmente para coisas mais criativas. Tipo, qual o tema central? Isso. Ou fornecer exemplos de como o resultado deve parecer, um modelo mesmo. E até estabelecer limites, dizer o que não fazer ou o que não incluir.
São controles adicionais bem poderosos. Faz sentido. E essas interações mais intencionais, elas se encaixam em tipos básicos de uso, né? Acho que os materiais chamam de caminho da consciência. Usar IA como tarefeiro para coisas repetitivas parece o mais óbvio. Sim, para automatizar rotinas é perfeito. Outro uso é como conselheiro, para buscar informação ou uma segunda opinião. Mas aqui, olha, tem um alerta crucial nos materiais. Qual? IAs podem alucinar. Alucinar! Elas podem inventar informações que parecem muito verdadeiras, mas não são factuais. Então, a checagem humana é absolutamente indispensável nesse caso. Nossa, isso é crítico. Quer dizer, a IA pode soar como se soubesse, mas ela não sabe de verdade. É uma simulação de conhecimento. Exato. E tem o terceiro uso, o criativo, para gerar texto, imagem, código. Aí também a responsabilidade final é nossa, né? Sim, verificar originalidade, direitos autorais, essas coisas. Sempre. A IA é a ferramenta que gera, mas o humano é quem faz a curadoria, quem valida, quem se responsabiliza. E isso nos leva a um princípio fundamental que os materiais destacam bastante. Seja o humano. Seja o humano. Gostei disso. Não é para a gente largar a ferramenta, mas para usar com critério, com discernimento. Isso. Manter o controle, sabe? Usar a IA para complementar o nosso trabalho, não para substituir cegamente. E aplicar de forma ética responsável. Exato. E sempre validar os resultados com um olhar crítico. A IA potencializa, mas o julgamento final, a intenção, a ética, a responsabilidade, isso é intransferivelmente humano. O que, claro, levanta uma questão importante sobre qual é o nosso papel nessa dinâmica toda. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Que para a gente dominar a IA generativa, grande parte do trabalho é dominar a nossa própria comunicação, ser mais claro, mais intencional, usar esses componentes que a gente falou, ação, papel, contexto, audiência, formato e os outros, não é só um truque técnico. É o jeito de guiar a ferramenta para ela realmente nos ajudar da melhor forma. Perfeitamente colocado. Entender e aplicar esses elementos transforma a interação. Deixa de ser um jogo de adivinhação e vira uma colaboração muito mais focada, muito mais produtiva. Recapitulando rapidinho, então. Ação bem clara, papel definido, contexto relevante, pensar na audiência e usar os outros controles como formato e limites. Tudo isso ajuda a construir um prompt que direciona a IA para entregar resultados mais precisos, mais úteis para a gente. É isso. O grande ponto é que essa habilidade de se comunicar bem com a IA nos coloca no controle, sabe? Permite extrair valor real, direcionado dessas tecnologias incríveis. E para a gente pensar um pouco, uma das ideias que apareceram nos materiais é essa. Considere esta a pior IA que você vai usar. É um lembrete de como tudo isso está evoluindo rápido, né? Exatamente. Fica a provocação, né? Se a IA que a gente tem hoje é, teoricamente, a versão mais limitada que a gente vai conhecer, como é que a gente pode se aprimorar continuamente nessa comunicação homem-máquina, para garantir que as futuras IAs, que vão ser ainda mais capazes, continuem servindo aos nossos propósitos de forma eficaz e, o que é crucial, alinhadas com os nossos valores éticos?